Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então é o seguinte, ó. Na aula passada, a gente estava resolvendo essa lista 5 aqui que eu coloquei Sim, estamos fazendo a revisão. A gente começou a revisão na segunda-feira, com essa parte de rotações aqui e tudo mais, fizemos o exercício 1 e o 2, e hoje eu atualizei essa lista aqui, a gente estava... Eu não gosto quando esse negócio fica assim, eu gosto assim. A gente estava começando a resolver o exercício 2 na aula passada, e aí depois tinha o exercício 3 e o exercício 4 eu adicionei aqui, e eu vou colocar ele, na verdade eu já atualizei a lista 5 que está lá no Canva, se vocês quiserem refazer, os enunciados estão lá também para vocês. Então hoje o objetivo é que a gente termine de fazer o que a gente estava fazendo aqui no exercício 2, passe para o exercício 3, dê uma olhada e passe para o exercício 4 também. Então vamos lá. No exercício 2 aqui a gente tinha o seguinte, ó. Seja o frame F definido pela base B3 e pelo vetor de deslocamento da origem U0 definidos por... Aí a gente tem a definição da base aqui, a partir das rotações, a partir da base 0. Né? Então, na base 0 eu vou fazer uma rotação de 150 graus positivo em torno de X, obtenho a base B1, faço uma rotação de menos 20 graus em torno de Y, tenho B2, faço uma rotação em torno de 55 graus positivo em torno de Z, tenho a base B3. E o vetor de deslocamento da base era esse, 12, 5 e 8. E aí a gente tinha que calcular as componentes desses vetores aqui, desses 5 vetores, tanto na base 0 quanto no frame 0. Isso daqui é uma diferença muito importante. E explicar as diferenças. Então, qual que é a grande diferença aqui, pessoal? Quando a gente fala de base, a gente só está falando das rotações, né? Por que base só diz respeito a rotações? Porque quando a gente representa um vetor, esse vetor ele não tem nenhuma informação da posição onde está a origem desse vetor. Quando a gente representa um vetor em uma determinada base, a gente viu isso lá na aula 1 ou na aula 2, que quando a gente representa o vetor em uma base, a gente sempre imagina que a origem desse vetor está na origem da base, né, na origem daquele sistema de coordenadas. E as componentes desse vetor, né, esses 3 números aqui do vetor, elas vão dizer a coordenada, as coordenadas x, y, z, por exemplo, se eu estiver em um espaço cartesiano, vão dizer as coordenadas x, y, z da pontinha do meu vetor. Quando a gente fala em frame, a gente tem duas informações. A gente tem tanto a informação da rotação, da orientação da base, quanto a posição da base do vetor. Né? Então, vamos rabiscar aqui só para ficar mais claro o conceito. Eu gosto sempre de desenhar. Então, quando a gente estiver falando de base, a gente está falando só de rotações, né? Então, se eu estiver falando de base, imagina assim, ó. Isso aqui vai ser uma base para nós, ó. Certo? Então, eu tenho uma base aqui, que vai ser a minha base 0. Então, os meus eixos vão ser x0, y0 e z0. E quando eu
tiver na base 1, vamos desenhar uma base 1 aqui. Ela tem uma rotação qualquer aqui. Então assim, essa daqui vai ser a minha base 1. Então eu vou ter aqui os vetores x1, y1 e z1. Beleza. Agora eu vou definir um vetor v, certo? Então se eu escrever o vetor v na base 1, eu vou escrever ele aqui assim, ó, na base 1. Beleza. Esse daqui vai ser o meu vetor v na base 1. Esse é o vetor v. Se eu quiser escrever o vetor v na base 0, a gente vai fazer aquela transformação de coordenadas que a gente faz através das matrizes de rotação. E o meu vetor v na base 0, ele vai ser esse vetor aqui, ó. Vou pegar a ferramentinha de reta de novo. Ele vai ser esse vetor aqui, ó. O vetor v na base 0. Beleza. Qual que é a diferença entre o vetor v na base 1 e o v na base 0? Fisicamente, eles são o mesmo vetor, eles têm o mesmo tamanho e eles são paralelos. Aqui, né? Se eu conseguisse medir o ângulo entre eles, eles são paralelos. A diferença é que o vetor v na base 1 ele vai ter algumas componentes, né? Porque se eu for representar as componentes dele, eu tenho a componente z aqui, e aqui, se eu conseguir por um acaso descer uma retinha mais ou menos perpendicular aqui, eu vou ter uma componente x aqui e uma componente y aqui, certo? Então eu vou ter três componentes. Quando eu escrever esse mesmo vetor na base 0, por causa da rotação da base, essas componentes elas são diferentes, elas não são as mesmas componentes. Então eu vou ter aqui componentes, ó, se você pegar x, y e z na base 0 e x, y e z na base 1, principalmente x e y dá para ver que são bem diferentes nessas duas bases. Mas o vetor, ele é o mesmo, ele só é escrito de maneira diferente, ele tem componentes numericamente diferentes porque a base está rotacionada, não porque o vetor é diferente. Agora, se eu escrever o vetor, se eu quiser transformar esse vetor v para o frame 0 e não a base 0, ele vai se tornar um vetor assim, ó. Certo? Esse vetor aqui é o vetor v. Eu vou até mudar a notação aqui. No frame 0. Certo? Por que esse é o vetor v no frame 0? Porque, vamos fazer o 0 assim, ó. Porque eu tinha um vetor, quando eu faço a transformação através de frames, eu tenho um vetor que vai me dizer a origem do frame, né? Então eu tinha um vetor aqui, ó, que vai me dizer a origem desse frame aqui. É o vetor U, que diz a origem do frame 1, escrito no frame 0, né? E a minha transformação aqui, lembra? Esse vetor V no frame 0 ele é o vetor V no frame 1 transformado de 1 para 0 mais o vetor origem do sistema 1 escrito na base 0. Esse é o V no frame 0. Já o V na base 0, ele é só a matriz de rotação que leva de 1 para 0, que multiplica o vetor V na base 1. Tá? Então, só para ficar claro, vetor V na base 1 é o amarelinho, esse aqui, ó. Desculpa, já fiz bobagem aqui. Vetor V na base 0 é o amarelinho, esse aqui. Vetor V na base 1 é o azulzinho, então esse daqui e esse daqui.
quando eu faço a transformação através do sistema de coordenadas, ele se torna um amarelo, né? Então isso daqui é o amarelinho aqui, ó. E esse daqui é o amarelinho aqui. Beleza? E esse vetor 1 aqui, ele é o cinza. Esse é o cinza. E esse vetor v' 0 é o rosinha. Só para a gente ter uma ideia de quem que é quem aqui. Então, quando eu coloco o vetor em uma base diferente e quando eu troco ele de frame, as coisas são totalmente diferentes. Tanto é que na nossa biblioteca lá no RobPy, quando a gente troca de frame, a gente chama isso aqui não de trocar de base, mas sim de construir o vetor. Né? Tem uma função lá, constrói vetor. E a troca de base a gente faz com troca de base normal, com as matrizes de rotação mesmo. Então, feitas essas observações, agora a gente consegue voltar lá na nossa lista e ver de novo. Então aqui, ó, eu tenho a base, então a base ela vai servir tanto para eu fazer a transformação de base quanto para fazer a transformação de frame. O U vai ser só a transformação de frame. Então aqui, ó, os vetores a seguir foram definidos no frame 3. Calcule as componentes desses vetores na base 0 e no frame 0 e explique suas diferenças. Então, lá no nosso programa, o que a gente tinha feito? Aqui está o vetor que está na base 3 e no frame 3, que a gente chama de V3. O que a gente fez aqui? A gente criou as matrizes de rotação de 0 para 1, de 1 para 2 e de 2 para 3. E o vetor U0, que é o vetor origem do sistema 3, do frame 3, escrito na base 0. Está aqui. Aí a gente definiu as matrizes, então a matriz que transforma direto do sistema 0 para o 3 e do 3 para o 0, que é só a transposta dela. Depois a gente criou o operador para fazer a transformação de frames, né, T30 aqui. Então a gente criou o operador de 4, a matriz 4x4. Essa matriz 4x4 ela precisa da matriz de rotação, que leva de 3 para 0, e do vetor origem do frame 3 escrito no frame 0, que é esse o 0 aqui. A gente fez uns prints aqui do operador, do vetor V no frame 0, vetor V transferido para o frame 0, e a gente estava comparando só as transformações de frame. E no final da última aula, que foi na segunda-feira, a gente viu que essas transformações foram exatamente iguais, né? Como a gente estava esperando. Então, eu vou ter um novo vetor aqui, que é o 13.8477, 13.741 e 7.9499, que é exatamente esse vetor que está aqui, com a diferença de que, quando eu usei a função pronta do RobPy, eu já extraí esse 1 que estava aqui embaixo, e quando a gente fez a multiplicação aqui com o vetor de 4 posições, eu ainda não havia extraído o 1. Então, por isso que ficou esse 1 aqui embaixo. Então, beleza. Aqui, ó, a gente já fez a parte de passar o vetor do frame 3 para o frame 0. Né? Então, meu vetor V0, ele é o vetor no frame 0, e o V3 é no frame 3. O vetor que está na base 0, o vetor V3 passado para a base 0, eu vou ter que dar um nome diferente para ele aqui, para a gente não se confundir. Né? Então, esse V0B aqui era só para comparar, a gente já sabe que eles são iguais. Eu vou tirar esse daqui, ó. E aí, beleza, a gente já sabe que o vetor V0 é esse. E agora eu vou escrever o vetor na base 0. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. V3, underline, base 0. Para a gente saber que foi só para a base 0. Esse daqui vai ser o meu vetor V3, pré-multiplicado pela matriz que leva de 3 para 0. Aqui, ó, que a gente já calculou lá atrás. Vamos dar um print nele. Print V3 base 0 igual barra N e V3 base 0. Tá aqui.
E beleza, ó. E como eu disse para vocês, eles são vetores muito diferentes, né? O V3 na base 0 e o V3 no frame 0, eles são diferentes. Se vocês olharem para as coordenadas aqui, ó, eles são totalmente diferentes. Eu vou fazer uma coisa aqui, vamos fazer o seguinte, ó, V0 recebe V0. Eu vou tentar tirar esse 1 lá de baixo, então 0, 2 pontos, 2, vírgula, 2 pontos. Vamos ver se isso ajuda com o meu V0 aqui. Isso, ó. 0, 2 pontos, 3 tem que ser, porque o final não está incluso. Agora sim, extrair aquele 1 do final lá, porque eu quero fazer uma operação entre esses dois vetores aqui, ó. Que operação que eu quero fazer? Repara que aqui eu tenho o vetor V na base 0 e o 1, certo? Então se eu fizer isso aqui, ó, V, vou escrever de preto que é melhor para ler, V frame 0 menos V0. Esse aqui, implicitamente, ele já está escrito na base 0 também. É só passar esse cara aqui para cá. Então, esse daqui tem que ser o nosso U, que é a origem do frame 1 aqui, que no nosso caso lá é o 3, na base 0. Se a gente fizer isso daqui, o que tem que dar? Tem que dar esse vetor aqui, ó. Se tudo estiver correto, tem que dar esse vetor aqui, ó. Mais para baixo um pouquinho. Esse vetor aqui, ó, 12, 5 e 8. Vamos ver se dá. Então, vamos fazer aqui, ó. Print. V0 menos V3 na base 0 igual barra N. E exatamente essa expressão aqui que eu quero. Exatamente, ó. 12, 5 e 8. É exatamente esse vetor aqui, ó. Certo? Então, tá tudo funcionando e agora a gente já consegue entender melhor a diferença entre colocar um vetor, falar que eu passei o vetor de uma base para outra base e que eu passei ele de um frame para outro frame. Repara que dá muito diferente isso aqui. Eu queria explorar isso aqui com vocês. Agora que a gente já sabe tudo isso, basta, né, para fazer todos os valores aqui, a gente fez o programa de uma maneira genérica, então basta para resolver os outros itens, você pegar e substituir os valores aqui. Vamos fazer para o item B, por exemplo, 0, menos 1 e 5. Vamos lá. 0, menos 1 e 5. Tá aqui, ó. Então, aqui é o vetor no frame 0. Aqui é o vetor na base 0. Né? São totalmente diferentes. E aqui é o vetor V0 menos V3, que tem que dar sempre esse vetor 12 menos 5, 8, que é o vetor aqui que mostra onde é que está a origem do frame 3 escrito no frame 0. Então, aí daqui para frente eu substituir os valores para ver o que dá. Aí a gente pode partir para o item 3, para o exercício 3, que diz assim, ó: considerando a transformação de frame do exercício anterior, calcule a matriz de transformação homogênea T30 e a matriz T03 e explique suas diferenças. Então, ó, vamos mudar um pouco o foco aqui do exercício agora, que o nosso foco passa a ser no operador. Então, a gente tem o operador T30, ó, certo? Esses prints aqui eu vou tirar todos daqui. Vamos ver se ele está fazendo algum print ainda, espero que não. Não, beleza. Então, tá aqui, tá tudo certo. A gente tem as matrizes de rotação, de 3 para 0, 0 para 3, tudo bonitinho, e criamos o operador T30, certo? Como que é uma maneira muito fácil de eu criar o operador contrário, o operador que leva um vetor que está escrito na base, no frame 0 para um vetor escrito no frame 3? Bom, eu posso fazer isso aqui, ó, T0
0,3. Percebe? Esse operador aqui, só que ele transposto agora não vai funcionar. Transpor só vai funcionar para a matriz de rotação. Para esse tipo de transformação aqui, a gente tem que inverter mesmo. Então, eu vou chamar o np.linaug.inverte T30. E aí a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Vamos fazer os prints aqui. Então, print T30 igual a T30. Opa. E a 0,3 mesma coisa. 0,3 para cá, 0,3 para cá. Beleza. Então, olha só, aqui está algo bastante poluído, mas tem umas coisas interessantes de se ver aqui, ó. Se a gente olhar para a matriz 3x3 aqui, ó, a gente já sabe isso da teoria, mas eu quero mostrar isso aqui na prática para vocês também, de que ela é a matriz transposta, né? Então, se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, T30, eu vou pegar essa matriz aqui só do elemento 0 ao 2 e do elemento 0 ao 2. Então, eu vou fazer assim, ó, 0,2.3, vírgula, espaço, 0,2.3. Por que 0,2.3? Porque toda a indexação no Python, ela é feita de forma que o índice inicial está incluso e o final não está incluso, né? Então, se eu faço 0,2.3, ele vai de 0 até 2. E aqui eu quero ir de 0 até 2 mesmo. Então, vai ser isso aqui. E eu preciso de uma matriz auxiliar para receber isso aqui. E eu vou criar uma segunda matriz auxiliar que vai receber a mesma coisa, só que da matriz... Vamos até chamar essa de aux1 para ficar o mesmo tamanho aqui de nome. Mesma coisa, só que com a matriz T03. E agora o que eu vou fazer? Eu vou transpor uma e subtrair da outra. E se elas forem realmente uma transposta da outra, isso aqui tem que dar ou 0 ou muito próximo de 0, com a exceção do erro numérico, né? Então vamos lá. Eu vou dar um print. aux1 menos aux2 e é exatamente isso aqui que eu vou printar. E olha só que interessante. Não deu a transposta. Eu absolutamente não entendo por que agora, porque deveria ter dado a transposta. É porque eu não transpus, né? Agora sim. Agora sim, olha só. Como eu falei para vocês, ó. Eu tenho vários números aqui que não são 0, mas são muito próximos de 0. Tá vendo? Ó, 10 a menos 16, 10 a menos 17, 10 a menos 16, 10 a menos 17. E esses caras aqui são 0, né? 0, 0, 0 e 0. E aqui também 0. Aconteceu isso aqui porque eu não tinha transposto, né? Quer dizer, quando eu pego a T30 e a T31, essa subseção dessa matriz é o transposto dessa daqui. E a gente ficar verificando esses números na mão ia ser muito doloroso, porque esses números são muito quebrados. Então, eu peguei uma, peguei a outra, transpus e subtraí. Então, se elas forem iguais, a diferença entre elas tem que dar muito próximo de 0, que é o que realmente deu, à exceção dos nossos erros numéricos aqui de arredondamento. Então, quando vocês forem, inclusive, trabalhar com programas que têm esses cálculos mais numéricos, fiquem sempre atentos com essa questão de erros numéricos, erros de arredondamento que vocês vão precisar tratar. E nem sempre uma coisa que era para ser igual vai ser exatamente igual, elas podem ter uma pequena diferença. E aí você precisa tratar as coisas dentro dessa pequena diferença aí.
Bom, beleza. Então a gente já sabe que dos nossos operadores, essa parte aqui é transposta dessa. Se eu olhar para a linha de baixo, 0001, 0001, beleza, continua sendo o mesmo operador. Mas se eu olhar para essa coluna aqui, ó, da forma como a gente monta a matriz, para fazer a matriz de um frame superior para um inferior, a gente sabe que aqui nessa coluna eu tenho que ter o vetor que diz onde está a posição da origem do meu sistema 3. Ele está aqui, ó, 1258, aquele vetor que a gente tinha criado. E quando a gente fez os operadores só translacional e só rotacional, por exemplo, se eu fizer um operador só translacional aqui, ó, vou multiplicar essa matriz aqui por zero rapidamente. Então eu vou ter, por zero não vai adiantar nada. Vamos fazer o seguinte, ó. Criar uma linha fictícia aqui. R30 recebe np.height 3. Se eu criar um operador puramente translacional aqui, ó, o que vai acontecer? Esse operador ele só faz a translação do vetor, não tem rotação, tá vendo? Ó, a matriz de rotação aqui é 1, é identidade, né? Então, se eu olho para o vetor de translação, para eu ir da base 3 para 0, eu tenho que somar esse vetor aqui, que é o que a gente fez aqui, ó. Para ir da base 3 para a base 0, a gente somou esse vetor cinza, né? E para ir da base 0 para 3, eu tenho que subtrair o vetor cinza. Então, esse sinal aqui fica trocado, ó. Bonitinho, funciona perfeitamente. Agora, se eu tenho rotação, também, repara que não é só isso. Se eu tenho rotação também, o vetor 1258 permanece aqui para ir do frame 3 para o 0, mas para ir do 0 para o 3, eu tenho que somar esse vetor aqui, que está muito longe do meu 1258. Eu quero saber o que aconteceu aqui, né? E de fato o que aconteceu foi o seguinte: quando eu olho para a transformação aqui, ó, aqui eu tenho um vetor no frame 0 e aqui eu tenho esse vetor no frame 1 mais isso daqui. Quando eu tenho que fazer o contrário, quando eu tenho que escrever esse vetor 1 baseado no vetor que estava no frame 0, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou ter que subtrair dos dois lados esse vetor 1 na base 0. Então eu vou ficar com isso daqui, ó. V no frame 0 menos o vetor 1 na base 0 é igual a R01 V1. E beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inverter essa matriz e jogar para o outro lado. Como ela é uma matriz de rotação, inverter é a mesma coisa que transpor. Então eu vou trabalhar com ela transposta aqui, que é mais prático. R01 transposto, que multiplica V frame 0 menos o 1 na base 0 é igual ao nosso vetor V no frame 1. Então repara que se eu aplicar a distributiva aqui, ó, esse R01 transposto era 0 aqui, não 01. Eu inverti aqui. Pode inverter que dá errado. R01. Bom, mas de novo. 0. E aqui também é R10. Agora sim. Então, ó, repara que a hora que eu aplicar a distributiva, ele vai multiplicar também esse vetor 1 aqui que eu tenho que subtrair, ó. Então, aquele vetor que fica, aquela coluninha que fica ali no canto, ele vale o vetor 1 negativo multiplicado pela matriz que vai de rotação que vai do 3 para o 0 transposto, ou seja, multiplicado pela matriz de rotação que vai do 0 para o 3. Então, esse vetor aqui, ó, ele tem que ser o vetor U0 negativo pré-multiplicado pela matriz
R, que leva de, agora esqueci, 1 para 0 transposto, que é de 0 para 1. Então aqui é de 0 para 3. Vamos dar um print disso daqui. E esse vetor aqui tem que ser exatamente igual a esse vetor que está aqui no cantinho. É o último print que vai aparecer aqui para nós. Aqui, ó. 12.96 está aqui. 6.78 está aqui. E menos 4.3478 está aqui, ó. Tá certo? Então, é por isso, né, é por todas essas considerações matemáticas é que esse operador dá tão diferente desse daqui. Isso aqui era exatamente o que o exercício pedia, ó. Considerando a transformação de frame do exercício anterior, calcule a matriz de transformação homogênea T03 e a matriz T30 e explique suas diferenças. Então está explicado aqui, ó. Na última linha a gente tem exatamente a mesma coisa. Na matriz de rotação aqui a gente tem a matriz transposta. E na coluna aqui de translação, aqui a gente tem, na T30, a gente tem o vetor que leva da origem do vetor, da origem do frame 0 para a origem do frame 3, escrito no frame 0. E na coluna de translação da T03, a gente tem o contrário, né? Se você for olhar aqui, ó, é menos o vetor que leva de 1 para 0, ou seja, é o vetor que leva de 0 para 1. É exatamente esse vetor cinza invertido, só que aqui, ó, ele está escrito na base 0, e a gente está transformando ele da base 0 para a base 1, né, porque é um 0 transposto vai dar R01. Então a gente inverteu o sentido desse vetor aqui e trocou ele de base, a gente escreveu ele na base 1, para a gente poder ter esse vetor final aqui na base 1. Então essa basicamente é a diferença dos operadores aí de mudança de frame. E agora acho que a gente vai entrar no exercício mais legal da nossa lista, que é esse exercício aqui, ó. Opa, aqui. Que é o exercício 4. Esse exercício 4 aqui, pessoal, ele é algo que eu imagino que seja um exercício muito legal. Tudo bem, Rafael, não tem problema, vai lá. A presença está contabilizada aqui. Ele é um exercício muito legal, eu acho que ele é um exercício que seria um bom candidato a um exercício de prova. Não estou falando que ele vai estar na prova, não estou falando que na prova vai ter um igual a esse, mas estou dizendo que se eu tivesse que dar a prova exatamente hoje, ele seria um bom candidato. Então, eu espero algo neste nível de complexidade. Ou um pouquinho menos, talvez, mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um braço robótico plano é configurado conforme o esquema ao lado. Esse esquema aqui, ó. Então a gente está vendo as duas juntas aqui por cima, né? E ele tem essa forma geométrica aqui, ó. Beleza, tem uma geometria dele aqui, ó. Considerando essas informações, responda as questões a seguir. Considerando os eixos das juntas JR1 e JR2 paralelos ao eixo Z e apontando em seu sentido positivo, calcule o comprimento do link que liga as duas juntas. Então, ó, comprimento do link, pessoal. Como que eu calculo o comprimento do link? Eu tenho duas juntas, cada junta tem um eixo que passa por ela. Eu vou calcular a distância entre esses dois eixos, que são as duas retas que definem as juntas aqui. Esse JR vem de junta revoluta, né? Então, a gente tem duas juntas revolutas aqui, quer dizer que elas permitem somente a rotação do próximo elemento que estiver conectado aqui. Então, aqui ele fala assim, ó, considerando os eixos das juntas revolutas 1 e 2 paralelos ao eixo Z. Aqui eu tenho a minha base x e y, o eixo Z, então, pela regra da mão direita, está saindo da minha tela, né? Está saindo da tela de vocês aí também. Então, eu tenho o eixo da primeira junta saindo do centro desse círculo preto aqui, e o eixo da segunda junta saindo do centro desse outro círculo preto aqui. Ele fala, calcule o comprimento do link que liga as duas juntas. Então, beleza. Vou até tirar um print aqui para a gente jogar lá no nosso... Já está até aqui o print. Vou só copiar o danado aqui. E vou jogar essa imagem aqui para a gente brincar com ela. Diminui um pouquinho. Joga para cá. Então, tá aqui, ó.
que aconteceu? Parece que rotacionou. Ficou esquisito. Acho que é impressão minha. Então tá aqui. Tá aqui o nosso esqueminha. E aqui a gente tem, de fato, algo muito tranquilo, né? Porque a distância entre os links vai ser a distância entre essas duas retas aqui, que saem desses centros aqui, ó, né? E elas são paralelas, né? Essas duas retas são paralelas. Então, basicamente, a gente vai calcular a distância entre esses dois pontos. Se você quiser, você pode fazer isso aqui por geometria simples, né? Então, o que você tem aqui, ó? Você tem dois segmentos de reta, certo? Um segmento horizontal, assim, e um outro segmento inclinadinho aqui. E eu quero calcular este segmento, a medida desse segmento aqui que eu vou desenhar em azul. Beleza, no item A. Então a gente tem, volta para o pretinho aqui, a gente tem aqui o ângulo de 50 graus. Beleza? Depois eu tenho a medida de 400 milímetros horizontal aqui. As medidas aqui são horizontais. Então aqui eu tenho 400 milímetros e 150 milímetros. Beleza. O que eu vou fazer agora? Então eu quero calcular o comprimento dessa reta azul aqui, que eu vou chamar de L. Pronto. Como que eu calculo isso daqui? Eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Se eu souber essa altura aqui e até esse cateto que a gente já sabe, que é 150, falta só a gente saber essa altura, né? Então, vamos fazer um tracejadinho aqui, ó. Eu preciso saber essa altura H aqui. E o que a gente sabe? A gente sabe que se aqui eu tenho 50 graus, tenho ângulos alternos internos. Aqui eu também tenho 50 graus, certo? E essa altura H, eu consigo calcular ela com a tangente de 50 graus, né? Vamos começar pela tangente. A tangente de 50 graus, lembrando que esse ângulo aqui é reto, a tangente de 50 graus é cateto oposto sobre adjacente, que é 150 sobre H. Beleza. Então, o nosso H, ele vale 150 dividido pela tangente de 50 graus. Se você quiser fazer essa continha, isso aqui dá 150 dividido por tangente de 50. Vocês que estão entrando na faculdade agora, pessoal, quer dizer, já faz um semestre que estão na faculdade, mas só para lembrar vocês de que quando vocês forem fazer essas contas que envolvem funções trigonométricas, tenham certeza de que a calculadora de vocês está trabalhando em graus e não em radianos e nem em grados, tá? Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, depois a gente pode cobrir esse tópico em algum lugar aí, mas tenham certeza que ela está trabalhando em graus, senão vai dar muito errado a conta de vocês. Isso aqui para mim deu 125,865 aproximadamente milímetros. Beleza. Agora para calcular o L, eu tenho que fazer h ao quadrado mais 550 ao quadrado, tira a raiz, né? Então L vai ser igual a h ao quadrado mais 550 ao quadrado, tira a raiz. Falei, teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais delicinha de usar, né? Raiz disso é 564,218 aproximadamente milímetros. Então tá aqui, ó. Eu conseguiria calcular isso daqui na mão. Eu posso utilizar a RobPy lá para calcular? Você pode também.
Só fiquem atentos depois quando a gente for fazer a prova de que a prova ela não vai ser simplesmente uma prova do tipo jogue os dados no programa e obtenha resultados. Ela vai ter interpretações, como vocês vão ver nesse exercício aqui. Tá? Então tomem cuidado. Então aqui, ó, esse aqui seria o item A. Se eu quisesse fazer o item A pela RobPy, eu conseguiria fazer tranquilamente, mas eu teria que fazer algumas definições aqui, ó. Que definições são essas? Vamos lá. Aqui eu teria a reta 0, ou a reta 1, vamos dizer assim, da junta 1. Aqui eu teria a reta 2, beleza? Os eixos versores dessas retas aqui, que são os VS, né, que vão me dizer a direção dessas retas, eles apontam na direção de Z e eles são unitários, né? Então aqui a gente sabe direto que o VS1 vale 001 e o VS2 também vale 001. Então a gente já sabe, inclusive, que essas retas são paralelas, bem tranquilo de ver. Os vetores, a gente lembra que a gente, para definir uma reta, a gente estava definindo assim, ó, um ponto P na minha reta, ele era igual a um ponto de referência PO na reta, sobre a reta, mais um parâmetro T que multiplica o vetor de inclinação da reta, certo? E aí, beleza. Então, para essas duas retas eu já defini as inclinações, eu preciso definir o ponto de referência delas. Se eu definir um frame de referência com origem aqui em 1, então eu posso pegar nesse frame e dizer que o meu P0 da reta 1 vale tudo 0. E nesse mesmo frame eu vou definir o P0 na reta 2. E ele é simplesmente o vetor que vai de 1 até 2. Né? Então aqui, ó, o x está na horizontal, então meu x vai valer 550 milímetros. Não precisa colocar milímetros aqui. O meu y vai ser o h, que a gente já calculou aqui, que é 150 sobre tangente de 50. E em z eu não tenho nada, né? Porque esse sistema aqui está no plano. Então em z eu tenho 0. Se eu definir, agora eu tenho os vetores que definem as duas retas. Com esses vetores eu consigo utilizar a minha biblioteca RobPy lá tranquilamente. Então, vamos lá. Meu vetor VS1 vai ser o meu vetor rob.criaVetor3 0, 0 e 1. Mesma coisa para o VS2. O meu PO1 vai ser a rob.criaVetor3 0, 0, 0. E o PO2 vai ser o rob.criaVetor3 550. 150 dividido pela tangente de 50. Então, cuidado aqui, hein? np.tangente de 50 graus, né? Aqui a tangente está em radianos, então vezes π, np.π dividido por 180. Se você tiver muita preguiça de ficar escrevendo np.π toda vez, você pode fazer algo do tipo assim, ó, π recebe np.π. E aí você pode escrever só π ao longo do seu programa como um todo, talvez fica mais prático. Eu vou deixar assim por enquanto, mas só para você, né, para motivos de estudo não tem problema nenhum gastar uma variávelzinha a mais. Beleza, então aqui estão os meus vetores, agora eu preciso só utilizar a minha função rob.distância entre retas, e aí eu tenho PO1, que é PO1, VS1, PO2, VS2, tal qual as minhas variáveis que já estão aqui. Vou chamar essa variável de distância aqui e vou dar um print nela.
Distância. Aqui. E olha só, 564,218, exatamente o que a gente havia calculado aqui com a nossa geometria. Então você vê que foi implementado de uma maneira totalmente diferente lá, né? Porque aqui a gente está com retas paralelas, lembra que tinha uma questão de projeção de vetor, não sei o que e tudo mais, mas funcionou perfeitamente, tá? Deu exatamente o mesmo valor aqui. Aí agora tem uma coisa interessante a se fazer aqui, ó. Vou voltar para o enunciado. Esse aqui foi o item A. O item B fala assim, ó. Devido a uma adaptação de projeto, decidiu-se por alterar a orientação do eixo da junta JR2. Então esse aqui vai mudar, vamos dar uma inclinada nele. Partindo do eixo original, que é esse eixo Z apontando para cima aqui, propõe-se uma rotação de menos 30 graus em torno do eixo X'. O eixo X' é esse daqui, ó, né? Ele já tem uma rotação aqui em torno do eixo Z, né? E aí a gente vai fazer uma rotação de menos 30 graus em torno do eixo X'. Neste caso, calcule o comprimento desse link e o seu ângulo de torção. Esse barulho está alto, hein? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a primeira coisa que eu tenho que fazer... Não, pronto. Misericórdia. Voltando aqui, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir aqui essa base rotacionada aqui, para depois eu definir o meu eixo da junta aqui na base totalmente rotacionada, para depois voltar ele para essa base original, definir a reta e a gente calcular a distância normalmente. Então vamos fazer esse procedimento aí. Primeira coisa, ó, essa base... Repara, essa base x', y' aqui, ó, ela é uma base que a gente pode chamar de base 1, por exemplo, e ela já tem uma rotação com relação a essa base de x e y aqui, em torno de z. Só que essa rotação não são esses 50 graus que estão aqui. Isso aqui é só uma indicação geométrica. A rotação dela é uma rotação no sentido positivo. Se você fizer com a mão direita, alinhando o seu dedão com o eixo Z, você vai ver que essa rotação ela aconteceu no sentido positivo, mas ela é uma rotação de 40 graus. Né? Então a gente vai ter que fazer essa rotação de 40 graus aqui, ó. Vamos tirar essas variáveis aqui agora, depois a gente põe de novo. Vamos fazer essa rotação então do 0 para o 1, da base para o 1. Ela vai ser uma matriz de rotação em Z, que está aqui, de 40 graus positivo. Então, 40 vezes π sobre 180. NP. Eu falei para vocês, mas acho que eu mesmo vou fazer a questão do π aqui, porque está me incomodando. Pronto. Vamos gastar essa variável aqui para ficar mais confortável fazer esse negócio. Deixa esse π aqui. Deixa esse π aqui. Pronto. Então a gente fez a rotação de 40 graus em torno de Z. Mas não é só essa rotação, né? Ele fala que aqui, ó, decidiu-se por alterar a orientação do eixo da junta R2, partindo do eixo original, propôs uma rotação de menos 30 graus em torno do eixo X'. Então agora em torno desse eixo aqui, que é da matriz de rotação do sistema 1 para o sistema 2, eu vou ter que fazer essa rotação de menos 30 graus em torno do X'.
Então, a nossa R 2, ela vai ser a Rob.matriz de rotação em X de menos 30 vezes π sobre 180. Beleza. Tá aqui. Então tá feita a matriz de rotação de 0 para 1 e de 1 para 2. Agora o nosso vetor que diz a direção da minha reta lá na base 2, ele continua no eixo Z, né? Então o vetor direção da reta VS2 escrito na base 2, vou colocar assim, ele é o nosso Rob.cria vetor 3 x0, y0 e z2. 1, desculpa. Mas esse 001 aqui é lá na base 2. Agora eu tenho que trazer ele para a base 0. Então, meu VS2, ele será o quê? Ele vai ser o meu VS2 escrito na base 2. Eu vou ter que trazer ele para a base 1. Como que eu faço isso? Eu pré-multiplico ele pela matriz que vai trazer da base 2 para a base 1, que é R12 transposto. R12 transposto é R21, né, que vai trazer da base 2 para a base 1. E aí, eu pré-multiplico tudo isso pela matriz que leva o sistema de 1 para 0. Leva o vetor de 1 para 0. Levar de 1 para 0 é levar de 0 para 1 transposto. Então tá aqui, ó. Esse é o meu vetor, o novo vetor VS2. Então esse VS2 aqui, ele simplesmente não existe mais. Deixei ele comentado aqui. Então esse é o meu novo vetor VS2. Agora o que eu preciso fazer? De novo, a distância vai ser o Rob.distância entre retas, PO1, VS1, PO2, VS2, tudo bonitinho. E vamos dar esse print aqui, não devia ter apagado, né? Distância igual a distância. E quando eu faço isso, olha só. A distância entre as duas retas, pelo fato de eu ter dado essa inclinação aqui, ó, de menos 30 graus em torno do eixo x', essa distância ela passou a ser de 502.2288. Beleza. O que o negócio pergunta aqui? Vamos ver. Neste caso, calcule o comprimento desse link e seu ângulo de rotação e o seu ângulo de torção. Beleza. A gente sabe calcular o ângulo de torção também pela RobPy, né? A gente calculamos a distância aqui. O ângulo de torção, que eu vou chamar de twist aqui, ele vai ser Rob.ângulo de twist direcional não concorrente, né? Tá aqui, ó. São duas retas que não se cruzam. Então eu vou ter de novo PO1, VS1, PO2, VS2, tudo bonitinho. Vou a gente colocar lá, print, ângulo de torção igual a... Eu já vou colocar ele em graus aqui, pessoal. Então aqui ele sai em radianos, vamos multiplicar por 180, dividir por π. Agora está em graus. E aí eu vou fazer aqui então twist. E só para ficar bonitinho, eu vou colocar a string aqui com um grauzinho, para ele sair em graus. E olha só que legal. A distância, lembra da distância antiga que a gente tinha? Ela mudou. A distância que a gente tinha calculado anteriormente era 564.218. A nova distância deu 502.2288, certo? E o ângulo de torção ficou em menos 30 graus. Repara que o ângulo de torção, ele não foi, apesar de ele não ser calculado em torno do x' aqui, ele deu exatamente o mesmo ângulo de torção que eu fiz em torno do x'. Isso pode causar alguma estranheza, né? Mas vocês vão ver que tem caso onde isso vale, tem caso onde isso não vale. Neste nosso caso aqui vale, a gente vai começar a explorar isso agora. Então aqui, ó,
Houve alteração, letra C, houve alteração no comprimento do link? Sim, a gente passou de 564.218 para 502.2288, o que faz algum sentido porque a gente inclinou essa reta, né? Então, você tem uma inclinação aí, essa inclinação ela vai te dar, ela pode eventualmente te dar um tamanho de link um pouco diferente. Continuando a pergunta aqui, ó. E nas dimensões da peça física que representa o link? Quer dizer, houve alteração no comprimento do link? Não. Sim, no comprimento do link, sim. Mas nas dimensões da peça física que representa o link, não houve alteração nas dimensões. Ela continua exatamente do mesmo tamanho, a gente só mexeu num ângulo aqui na ponta. Só deu uma inclinadinha de 30 graus aqui nessa junta aqui, ó, né? Em torno do eixo x' aqui, ó, certo? Menos 30 graus. Então, e aí? É possível isso? Quer dizer, é possível o tamanho da peça física não se alterar e o tamanho do link se alterar? E a resposta, e é isso que eu queria discutir com vocês nesse momento, é que sim, é possível, né? Porque o link, ele não representa de maneira alguma o tamanho físico da conexão entre as duas juntas aqui. Isso vai ser calculado de uma maneira totalmente diferente. O link, ele representa a distância, o tamanho do link, a distância, né? O tamanho do link ali, ele representa só a distância entre os eixos das juntas, né? É só essa distância. Ela não precisa fazer parte da conexão física entre as duas juntas. A conexão física pode fazer outro caminho totalmente diferente, né? Mas o tamanho do link é essa menor distância entre as duas juntas. Então a explicação para esse resultado, né, fala que como você explica esse resultado? Exatamente assim, né? Quer dizer, o link, a conexão física, ela realmente não mudou de tamanho, mas o link ele não é o comprimento da conexão física, ele é a menor distância entre os dois eixos das juntas, e por isso, quando eu mudei a inclinação do eixo da junta, eu mudei a distância entre eles. E aí mudou o tamanho do link, evidentemente. Aí outra pergunta é a seguinte: qual é a relação entre o ângulo de rotação em torno do eixo y, do eixo x' e o ângulo de torção nesse caso, né? E aí a gente já viu lá que deu a mesma coisa. Teste para diferentes valores e justifique a sua resposta geometricamente. Então, ó, o que vai acontecer? Aqui, vamos testar para outros valores aqui, ó. Vou ver se não foi só uma coincidência numérica. Então, menos 30 deu menos 30. Se eu chutar menos 90, deu menos 90. Beleza. Se eu chutar mais 117, vai dar mais 117. Quer dizer, está dando exatamente a mesma coisa. Vou voltar para o nosso menos 30 original aqui e beleza. Por que isso acontece? Por que está dando menos 30 aqui sempre? Porque nesse caso específico, o que a gente tem? Se eu pensar lá no tridimensional, eu tenho um vetor aqui, ó. Eu tenho um vetor de inclinação de uma reta que está na vertical, né? Então eu tenho meu VS1 aqui, ó. Certo? E aí, em algum canto aqui, né, a gente tem o braço do robô fazendo algo assim, mas no eixo XY aqui, isso aqui está no eixo Z. Em algum canto eu vou ter o vetor VS2. E lembra que o ângulo de twist, ele é dado pelo ângulo entre esses dois vetores aqui, calculado sobre a reta que é ortogonal a esses dois vetores, né? Então, eu tenho essa reta aqui, ó. E a gente já viu que matematicamente isso se faz através do produto vetorial. E repara que eu fiz uma rotação de 30 graus aqui, ó, em torno do eixo x'. E essa rotação de 30 graus, ela foi uma rotação em torno de um eixo da vertical aqui, né? Quer dizer, eu peguei um eixo que estava totalmente vertical e rotacionei ele de 30 graus. Então, não importa o que eu faça, não importa o ângulo que eu faça essa rotação, como eu fiz a rotação em torno de um eixo aqui que era vertical, né? Quer dizer, eu rotacionei um eixo que era vertical já, que ele, a princípio ele estava aqui, ó.
eu vou sempre estar calculando no fim das contas o ângulo entre um eixo vertical e o eixo resultante aqui, tanto na rotação que eu fiz, quanto depois se eu fizer o produto vetorial de VS2 com VS1 e calcular o ângulo entre eles. Esse ângulo aqui sempre vai dar igual, por mais que eles não estejam alinhados aqui, por mais que a gente tenha o braço do robô aqui fazendo um caminho esquisito entre eles, o ângulo vai ser sempre o mesmo. Tá? Então aqui para esse caso, a relação entre os ângulos vai dar igual. Pode ser que não dê igual para todos os casos, mas para esse caso específico aqui dá exatamente igual por causa disso, porque a gente está calculando esse produto vetorial, né, para calcular esse ângulo. E quando a gente calcula o produto vetorial, fatalmente vai dar igual, porque a gente está calculando o produto vetorial basicamente com o mesmo vetor vertical aqui, né? Então vai dar a mesma coisa. Beleza. Aí, ó, ele pergunta assim, o item E aqui, que talvez é o mais interessante de todos eles. O que acontece com o comprimento do link caso a rotação em torno de x' fosse de qualquer outro valor, né? Não fosse esses menos 30 graus aqui? Justifique a sua resposta geometricamente. Então, ó, vamos primeiro fazer uns testes aqui no nosso programa. Aqui está uma rotação de menos 30 graus, ó, 117 graus deu os nossos 502.2288 aqui, ó. Se eu fizer uma rotação, vamos rodar esse aqui com menos 30, deu os 502.2288 do mesmo jeito. Se eu fizer uma rotação de 47 graus, dá os mesmos 502.2288 aqui, certo? E lembra que quando a gente deixa isso aqui com 0 graus, quando a gente faz a rotação de 0 graus, olha que incrível. 0 graus. O valor vai para... Deixa ele fazer aqui. E teve alguma divisão por 0 aqui, por isso que não deu certo. Mas, ó, quando eu vou para 0 graus, o valor da norma vai para 564.218. Né, que é o primeiro valor que a gente calculou aqui, que está certo. Isso aqui acontece para 0 graus mesmo. Mas para qualquer outra coisa que eu colocar aqui, diferente de 0, vou colocar 1 grau aqui. Já vai para os 502.2288 lá. Ó, quase 1 grau. 502.2288. Caramba, né? Parece que o programa está errado. Mas não está, pessoal. Vou provar para vocês agora que não está errado. O que acontece? Se eu olhar esse problema aqui por uma vista superior, tal qual a gente está vendo, o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu dar uma limpada em algumas contas aqui, para a gente pensar a respeito do problema. Isso aqui, isso aqui. Esse H aqui eu vou deixar. Então aqui, ó. Isso aqui pode apagar também. Esse aqui eu vou deixar aqui no cantinho, pra gente poder consultar. E esse aqui eu vou arrastar mais pra cá, pra gente poder riscar mais. Assim, ó. Beleza. Então tá aqui. A gente tinha esse problema aqui, ó. A partir do momento que essa reta 2 aqui ela vai sofrer uma rotação em torno desse eixo aqui, ó, que é o meu eixo x', o que vai acontecer? Se eu olhar esse problema por cima, essa reta 2 aqui ela vai deixar de ser vertical, assim, de sair para fora da tela, e ela vai ser uma reta em diagonal. De forma que, olhando de cima, ela vai ser algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. E aí, né? Se eu consigo. Eita, preu. Aqui. Ela vai ser algo assim, ó. Ela não pertence a esse plano aqui, na verdade ela tem uma inclinação, mas eu olhando de cima eu vou sempre enxergar essa reta aqui, ó, né? E essa reta aqui, como ela é uma rotação em torno desse eixo pretinho aqui, ela tem exatamente
90 graus com esse eixo preto aqui. Então vamos desenhar esses 90 graus aqui, ó. Tem esses 90 graus aqui, ó. Beleza. Repara que eu consigo calcular a distância entre esse ponto 1 e essa reta 2 aqui, e ela não é mais essa distância L, só porque eu dei uma inclinação para essa reta. Ela agora passa a ser uma distância mais ou menos assim, ó. Parte aqui do 1 e chega perpendicular aqui, ó. Ela é essa distância aqui, ó. Aqui a gente tem os nossos 90 graus também, ó. Opa. 90 graus aqui. Beleza. E a distância entre essa reta e a nova reta passa a ser essa distância preta aqui, ó, que eu vou chamar de x. Certo? Como que eu calculo esse x aqui, ó? Basicamente, eu sei que se esse ângulo aqui é de 50 graus, esse ângulo aqui é de 90 e tal. Se você trabalhar um pouquinho nesses ângulos aqui, você vai chegar na relação de quê? Quer ver, ó? Vamos ver se eu consigo chegar de uma maneira simples para vocês aqui, ó. Se eu só estender essa reta um pouquinho para cá, 50 graus daqui são esses mesmos 50 graus daqui. E esses 50 graus daqui com 90 daqui me dão 40 graus daqui, ó. Que são esses mesmos 40 graus daqui. Vamos estender essa reta para cá aqui também. E agora a gente vai ter que calcular umas coisas aqui. Quer dizer, esses 400 milímetros eu já tenho, esses 150 eu já tenho. Se eu conseguir calcular mais esse pedacinho aqui, eu vou ter essa hipotenusa desse triângulo grandão inteira. E com a hipotenusa e esse ângulo de 40 graus eu consigo calcular o x. Então eu preciso calcular esse pedacinho aqui, ó. Então aqui a gente sabe que tem 90 graus, então aqui tem 40 graus também. Se for necessário, aqui tem 50 graus também. E aqui tem 90 graus. Essa alturazinha H, a gente já calculou, ela é 150 sobre tangente de 50. Eu vou chamar esse segmentozinho aqui, ó, de A. E a gente sabe, aqui são 50 graus, a gente sabe que a tangente de 50 graus, ela é H dividido por A. Beleza? Ela é H dividido por A. Então tá aqui. Então o nosso A, ele é o H dividido por tangente de 50 graus. Certo? Passa para lá, passa para cá, o A é isso daqui. Só que o H a gente já tem, é 150 por tangente de 50. Então isso daqui é 150 dividido pela tangente ao quadrado de 50 graus. Beleza, vai me dar esse Azinho aqui. Se a gente calcular, isso aqui vai me dar 150 dividido por tangente de 50 ao quadrado. 105,61 mais ou menos. Milímetros, está aqui. Eu vou somar com 150, eu vou somar com 400, então isso aqui mais 550. Este segmentozão todo aqui de baixo, ele vale aproximadamente 655,6132229 milímetros. Só para vocês poderem verificar a conta aí depois. E o cosseno de 40 graus, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 40 graus igual a x dividido por 655,6132229. Então, se eu multiplicar esse cara aqui por cosseno de 40, é 65... A letra começou a ficar feia. 55,6132229, que multiplica cosseno de 40 graus. Isso aqui vai me dar... Assim.
importantes. Isso aqui vai me dar vezes cosseno de 40, 502, 2288, 706 milímetros. Repara aqui. Vamos ver se deu a mesma coisa. 2288, 706. Ó, deu exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa a distância. Então repara que a partir do momento que você inclina essa reta 2 aqui, a distância deixa de ser essa reta L aqui, ela passa a ser essa reta X, certo? Por que ela passa a ser essa reta X? Porque você tem uma inclinação dessa reta aqui, né? Se você parar para pensar, você pode definir um plano a partir desse ponto aqui, ó, e a rotação dessa reta em torno desse eixo aqui, você vai definir um plano aqui. E a distância entre esse plano e esse ponto 1 vai ser sempre essa. Então, a distância entre um ponto dessa reta, se ela estiver inclinada, e esse ponto 1 vai ser sempre essa distância x aqui. Porque sempre eu vou ter um ponto dessa reta aqui que passa aqui por cima dessa linha do x aqui, ó. Eu sempre vou ter isso, né? Seja em um z mais alto ou seja em um z mais baixo. Tem problema, Matheus? Vai lá, tranquilo, cara. A presença está contabilizada já. Então, a partir do momento que você rotaciona a reta, você vai ter essa distância diferente, né? Ela vai deixar de ser os 546 e alguma coisa, vai passar a ser esses 502 aqui, ó, né? Tudo tem a ver com a geometria mesmo do que acontece. E aí, se você olha o problema por cima, ó, dá para justificar dessa forma aqui tranquilamente. Tem que trabalhar um pouquinho na geometria aqui, mas você chega exatamente no mesmo resultado do programa. Então isso aqui já serve para duas coisas. Serve para a gente filosofar um pouco sobre os resultados que a gente está tendo, né? Se eles fazem sentido ou se eles não fazem sentido. E também serve para a gente verificar o nosso programa aqui, validar ele e mostrar que ele realmente funciona, que ele está certo. Belezinha, pessoal?